A Igreja do Arrebatamento, na vinda de Cristo para as nações, no julgamento e no milênio. É mais que natural ouvirmos afirmações que a Bíblia é a palavra de Deus. O grande problema nas interpretações da Bíblia tem sido posições teológicas próprias e o selecionado dos textos bíblicos sem levar em conta outros textos que apresentam controvérsias às posições teológicas particulares. A Bíblia e o arrebatamento da Igreja. Posição teológica particular nega o arrebatamento secreto da Igreja, ignorando textos bíblicos sobre as profecias. Vejamos o conceito apresentado pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e quanto aos que estiverem vivos em Cristo, terão seus corpos transformados e serão arrebatados juntamente com os ressuscitados para o encontro do Senhor nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. O texto acima nos mostra que, no arrebatamento, Jesus não descerá à terra, e sim encontrará a sua igreja nos ares. O apóstolo Paulo afirma que as ressurreições dos mortos e as transformações dos vivos em Cristo em corpos imortais acontecerão na velocidade comparada a uma piscada de olho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Predições do próprio Cristo. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo num moinho, será levada uma e deixada a outra. Naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41 e Lucas capítulo 17, versículo 34. Para esclarecer melhor as profecias sobre o arrebatamento, Jesus contou a parábola das 10 virgens, creio eu, ilustrando à igreja a religião com as 5 virgens insensatas e com as 5 virgens prudentes, ilustrando a igreja da sua intimidade. Na parábola, Jesus levou as 5 da sua intimidade e deixou as 5 religiosas. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 12. A igreja levada antes da grande tribulação. Como praticaste a minha palavra com paciência, eu também te livrarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para atormentar os que vivem na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A vinda de Jesus para as nações. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 14, prevê Jesus montado num cavalo branco e cheio de grande autoridade, portando os nomes Fiel e Verdadeiro, e com a roupa manchada de sangue, símbolo do seu sangue derramado na cruz, e com o nome Palavra de Deus. No versículo 14, vemos um grande exército no céu, montado em cavalos brancos, seguindo o cavaleiro. Quem será esse exército? Lendo Apocalipse 19, versículos 7 e 8, nos deparamos com a profecia da igreja nas bodas do Cordeiro, denominada de a esposa do Cordeiro, trajando as mesmas vestes do grande exército
montado em cavalos brancos, seguindo o cavaleiro, palavra de Deus. Isso significa Jesus vindo para as nações, acompanhado de sua igreja. Segundo os textos apresentados, a igreja de Cristo será arrebatada para o encontro de Jesus nos ares, para depois retornar com Cristo na sua vinda para as nações. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor que separa os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Jesus dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomar posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aos que estiverem à sua esquerda dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34 e versículo 41. Notemos uma redundância no versículo 31, onde diz: santos anjos. Ora, bastava dizer os anjos descendo com Jesus, pois os anjos que não caíram com Satanás são santos. A minha observação na colocação do texto contextualizado com Apocalipse capítulo 19, versículo 14, creio ter havido um pequeno lapso na tradução. Alguns teólogos acham que o texto está indiretamente incluindo e todos os santos e anjos. A igreja no julgamento das nações. O milênio de Cristo será no céu ou na terra? Mateus capítulo 25, versículo 31 diz: e quando o Filho do Homem vier de onde para onde? O texto e contexto não deixam dúvidas. E quando Jesus vier do céu para a terra. O apóstolo Paulo previu a igreja julgando o mundo e os anjos, naturalmente os anjos caídos. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Jesus disse que a igreja vencedora julgará as nações com vara de ferro. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. A igreja no milênio de Cristo. A igreja em Filadélfia, Jesus disse: quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Apocalipse 5, 10 diz que a igreja reinará sobre a terra. Assim sendo, Jesus está fazendo referência ao terceiro templo em Jerusalém como o quartel-general dele e de sua igreja no milênio. Nesses breves relatos, vemos a Bíblia falando da igreja de Cristo indo ao encontro de Jesus nos ares, depois descendo com ele na sua vinda para as nações e participando com Jesus no juízo da separação entre ímpios e justos. Apocalipse 20, verso 6, Jesus fala da igreja reinando com ele 1000 anos, ou assessorando-o no reinado de 1000 anos. Apresentei nesses dados as minhas visões bíblicas sobre a igreja de Cristo no arrebatamento, na vinda de Cristo para as nações e assessorando Jesus no governo milenar. Que tal, ouvinte, você participar conosco dessa jornada da igreja de Cristo, recebendo-o como teu Salvador e tornando-se pessoa íntima
do corpo de Cristo.